Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos iniciar o nosso projeto Casa Firme. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia, por mais uma construção que nós podemos iniciar hoje, agora, esse início de dia, que nós podemos estar aqui na Tua casa, na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova, dando condições ao Senhor, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor abençoar, do Senhor operar, do Senhor trabalhar em nosso favor, do Senhor vir, do Senhor, meu Deus, restaurar, como nós temos visto a cada dia, desse propósito, e o Senhor tem trabalhado para restaurar de dentro para fora, como aconteceu naquele tempo com Neemias e Jerusalém, com o povo de Israel. Primeiro houve uma restauração interna, para depois acontecer a restauração externa, visível. E eu oro para que hoje, meu Deus, essa quarta-feira, esse projeto da Casa Firme do Senhor, dia, meu Deus, de jejum, de clamor, de oração, dia de clamor, meu Pai, por causas impossíveis, dia de clamor por situações aparentemente irreversíveis. Eu oro e peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe muito, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê, meu Deus, a revelação da Tua palavra e que tudo que ouvirmos, que seja o Senhor falando conosco, que cada palavra, que cada período de oração seja ouvido, que seja, meu Deus, ali recebido pelo Senhor, que seja respondido pelo Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu entrego desde agora até amanhã, daqui mais de 24 horas, quando nós encerraremos esse projeto, eu entrego ao Senhor para que cada pregador, para que cada intercessor seja conduzido pelo Teu Espírito Santo e que cada pessoa que vai passar pela Tua casa, cada uma que vai nos acompanhar pela transmissão, que cada uma, Senhor, seja impactada por esse projeto, que cada uma saia, termine, que cada uma, meu Deus, conclua esse projeto da Casa Firme melhor do que começou, com pelo menos uma fileira a mais de tijolos que foi acrescentada pelo Senhor na vida, na mente, com o entendimento revelado e renovado, com uma vida, meu Deus, estabelecida no Senhor. Eu peço, esteja conosco. Nós cremos e dependemos do Senhor. E sabemos, meu Deus, que entregues nas Tuas mãos, nós estamos numa boa obra, como Neemias estava. Eu peço que assim o Senhor age e faça por nós, em nós e por nosso meio também, na vida daqueles que o Senhor quer abençoar. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Eu quero abrir aqui em Neemias 1, que diz, lá no versículo 1 também, palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã-Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para
a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Começou assim. O copeiro do rei, que aparentemente não tinha nada a ver com aquela situação, não era a casa dele, não era o lugar dele, não era a habitação dele. O homem que estava bem, a vida dele estava bem, estava tranquila. Tanto estava tranquila que ele nem sabia disso aqui. O irmão dele que veio e trouxe para ele aquela notícia. Veio e falou, olha, tá assim, tá desse jeito lá agora, tá, olha, é uma vergonha, né? Tá as situações lá desoladas, tudo muito abandonado. E aqui nós vemos uma coisa que eu particularmente tenho falado desde ontem, né, que é um princípio que eu acredito que a gente precisa percebê-lo, porque ele está acontecendo dentro de nós, e na maioria das pessoas que estão no propósito, ele começa com um incômodo, e incômodo com coisas que eu acredito, porque eu particularmente estou vivendo isso em algumas coisas. E ao ponto que está sendo pregado, ao ponto que está sendo falado, ao ponto que está sendo clarificado pela palavra, eu estou vendo, nós estamos no 4º dia do propósito, eu estou vendo pessoas já se movendo nessa direção, e aí eu estou vendo também dificuldades aparecendo, que é uma resposta. Quando a gente começa a se envolver com algo e aquilo fica difícil, muito difícil, aquilo se levanta de uma maneira que não é comum, quer dizer que nós estamos desagradando alguém que está gerando aquele tipo de reação. Certo? Quem que está gerando esse tipo de reação? O diabo. O diabo gera esse tipo de reação. O diabo, ele vai usar o que ele tiver à mão. E assim, falando de vida financeira, tem muita gente que a vida financeira é regida, é conduzida pelo diabo, e a pessoa, até hoje, ela não se deu conta disso. Até hoje ela não percebeu que quem rege a vida financeira dela é o diabo, a começar pelo dízimo dela. Todo mundo devolve o dízimo. A pergunta é para quem devolve? Tem gente que devolve o dízimo para Deus, que separa a 10ª parte, é grato, se sente
honrado, abençoado por isso e coloca na mão de Deus, na obra de Deus. Tem gente que não. Tem gente que o dízimo fica para alguma coisa. Mas sempre, a pessoa ela pode reter, ela pode ficar, ela pode até tentar guardar. Mas o dízimo não fica com ela. O dízimo nunca vai para aquilo que é pão, aquilo que alimenta, aquilo que sustenta. Pode ver, uma pessoa, se ela quiser fazer a experiência, eu vou guardar o meu dízimo, vou poupá-lo, eu vou colocar no banco, eu vou deixar ele guardado. Você não vai conseguir. Porque quando uma pessoa não dizima para Deus, aquele dinheiro não fica com ela, aquele dinheiro não vai servir para pão, quer dizer, não vai sustentá-la, aquele dinheiro não vai dar a ela uma condição de vida. Aquele dinheiro não vai trazer paz, aquele dinheiro não vai suprir, não vai resolver. Tal como algumas atitudes que a gente sabe que tem em Deus e não tem. O que gerou? Vamos lembrar de algumas palavras que a bispa tem trazido aqui, e algumas nem são de domingo. Não foi um erro, porque essa é a construção dessa palavra. Não foi um erro que fez Israel chegar a esse ponto. Não é um erro, não foi um erro que fez você chegar nesse ponto. Não foi. Eu cometi um erro, me trouxe aqui. Não, você cometeu um erro, e de repente você continuou naquele erro. Você fez algo errado e não saiu daquilo. Porque quando você tem consciência que algo está errado, você tem que mudar. Você precisa sair daquilo, sair. Se você cai num buraco, você tem que sair do buraco. Você, na vida financeira, entrou numa dívida, tem que fazer o quê? Entrei numa dívida, e agora, o que eu faço? Para sair da dívida. Esse é o tipo de coisa que muita gente está esperando ouvir no culto da vida financeira. Entrei numa dívida, eu faço o que agora? Entro na segunda para pagar a primeira. Entendeu? Muita gente pensa assim, entrei numa dívida, e agora? Entrei na dívida de um cartão, aí recebi uma cartinha que eu tenho agora um segundo cartão aprovado. Vou lá, faço daquele empréstimo pessoal, pago o primeiro e agora fico com dívida no segundo. É assim ou não é? Mas é para ser assim ou não é? Não. A gente precisa entender que algumas coisas, nós não fomos criados para elas. Elas é que foram criadas para nós, inclusive foram criadas bem depois de nós. O dinheiro é uma delas. Quanta gente que tem em algo, num objeto, num patrimônio, no dinheiro, o Deus, não, eu preciso disso, então eu não posso ficar sem isso, eu tenho que ter isso, e a pessoa faz tudo por aquilo. Então, quando eu digo para você que não foi um erro, eu acredito muito que os incômodos que nós andamos tendo esses dias, que o holofote que está sendo colocado em algumas áreas, a gente está vendo como não via antes, sabe, isso aqui não é assim, isso aqui não é para ser assim, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não é para ser do jeito que está, espera aí, isso é de Deus, como Neemias. Tem coisas que talvez, igual agora eu estou falando, às vezes você está ouvindo aí e você fala, então, eu estou numa dívida, e como é que eu pago a dívida? Você vai ter que tirar de algum lugar. E não é de outra dívida, não é fazendo outra dívida. Isso quer dizer pagar preços. É deixar de fazer algumas coisas que estão confortáveis. Porque você chegou nesse ponto. Então agora é você quem sai deste lugar. Você chegou neste lugar. Aí você pode dizer, aconteceu isso, diminuiu, pandemia. A gente tem que parar de usar a pandemia para dar resposta. Para dar justificativa, sabe?
Ah, mas a pandemia... Espera aí. Tira a palavra pandemia da sua vida e coloca a palavra fé. Então, aquilo que você ia usar, a expressão, mas aí veio a pandemia, mas eu tenho fé e eu vou sair disso. Amém? Diga, mas eu tenho fé e eu vou sair disso. Por quê? Porque você chegou nisso. Seja o que for. Então não fica pensando, falando, dando respostas na vida, porque aí você não sai. É igual o Neemias, mas eu não estava lá, eu não vivi nada disso. Eu não fiz chegar naquele ponto. Não, primeira coisa, eu faço parte do problema. Então agora eu vou fazer parte da solução. Você não vê ele dizendo aqui, aquele povo, eles não fizeram, eles não agiram, eles não trataram, eles não se voltaram. Eu sou parte disso. Eu errei, eu falhei. Então se coloca nisso. Onde a sua vida financeira está, você chegou, você falhou. Não, mas aconteceu um monte de coisa, aconteceu com você, e você vendo qual foi a sua resposta diante disso. Falar, olhar para todo mundo e se equiparar. O que é equiparar? Está acontecendo com todo mundo, então é assim mesmo. É o que todo mundo está vivendo, então está normal na minha vida. Quantos que estão descendo a ladeira, e está tudo normal, porque quando olha para os seus pares, pessoas do mesmo ramo, pessoas da mesma profissão, pessoas do mesmo lugar, do mesmo nicho, está todo mundo vivendo isso. Lá em Jerusalém estava todo mundo vivendo a mesma coisa. O Neemias, quando ficou sabendo daquilo, falou, está errado. E eu errei. Eu falhei. Eu pequei. Eu abandonei mandamentos, abandonei princípios, abandonei a lei de Deus, abandonei o que eu sabia. Agora chegou nesse ponto. Então agora eu volto para as leis de Deus. Então, eu me incomodo, não é por acaso. A palavra vem como um holofote, clareia áreas da minha vida que estão ruins, áreas que estão abandonadas, não trate nada como insignificante, diga nada que eu estou vendo, nada que eu estou percebendo, diga nada do que está me incomodando, é insignificante. Tem coisas que você está olhando, está vendo, está percebendo, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, isso aqui não deve continuar assim. Olha, isso aqui não está no lugar certo. Olha, isso aqui a gente não está fazendo direito. Olha, isso aqui não é dessa maneira que eu devo fazer. Não é por acaso. Eu penso que nós estamos recebendo uma unção para organizar coisas, para Deus poder fazer coisas maiores, e Ele não fez porque elas não estão organizadas. Nessa área mesmo, na vida financeira. Quando Deus falou no domingo das colunas, tem gente que não sabe ainda o que vai viver, não sabe ainda o que Deus vai fazer na vida, mas precisa estar organizado. Está entendendo? Como é que Deus vai colocar coisas de um tamanho daquele que a gente ouviu nas mãos, na vida de algumas pessoas, que a vida não está organizada? Não dá. Não tem como. Imagina você assim, eu tenho um sonho de ter uma loja de roupas. Aí você vai lá e compra as roupas. Camiseta, camisa, calça, peças íntimas, né? Meia, e mais coisas aí que tem, blusa, casacos. Aí você pega e coloca tudo misturado, aí a pessoa entra para comprar. Que beleza. Vai funcionar essa loja? Já pensou num departamento, vai lá, entra homem, aí está lá junto mulher, aí está procurando um casaco, no meio tem camiseta ali, calça, aí tem peça íntima no meio, vai funcionar assim? Vai ou não vai? Não.
Tem gente que Deus deu o material, Deus deu o lugar, Deus deu a ideia, mas Deus não vai organizar essa loja. Você está entendendo? Deus te dá a condição, Deus te dá o fornecedor, Deus te dá o lugar, Deus manda os clientes, aí os clientes chegam, está tudo bagunçado, não tem departamento, não tem separação, está tudo jogado ali. Isso vai funcionar? Vai ou não vai? Ah, mas não foi Deus que deu? Hã? Não foi Deus que abençoou? Vai funcionar ou não vai assim? Não vai. É o que algumas pessoas não estão entendendo, e Neemias, ele é o exemplo perfeito para isso. Quando Deus pôde restaurar? Deus sempre pôde. Mas ele precisava de alguém para fazer, para conduzir aquela obra. E eu te pergunto, o que tinha de fácil nessa obra? Hã? O que tinha de fácil aqui? Então, você quer crescer? Para de buscar os meios, para de buscar caminhos, para de buscar formas que sejam fáceis. Tem gente que é viciada no que é fácil, desde quando era criança. Sabe, isso é cultural para alguns de nós. Eu lembro que até para o que era para ser difícil, às vezes a gente buscava facilidade. Não vou perguntar aqui, até para não levantar a mão em algumas coisas também. Mas se eu perguntasse que quem já colou, que passava ali aquela época inteira de aula, tal, chegava no dia, você conversava com aquele menino CDF, né? Que quer dizer cabeça de ferro, tá? Não pense em outra coisa. Você chegava nele ali, né? Tinha uma conversa com ele, amanhã eu vou sentar atrás de você, tá? E aí você dá uma idinha de lado assim, quando eu te der uma cutucada nas costas, que aí dá para eu ver a sua prova, tá? Que aí eu dou uma olhada nas respostas. Fala a verdade, não era mais fácil? Hã? Chegava ali no dia da prova, aqueles outros dias você estava ali, não estava nem prestando atenção no que o professor falava, não estudava. Porque eu precisava ter ouvido o professor. Se eu não ouvisse o professor, não adiantava depois eu querer estudar, ler livro. Eu funciono como funcionava em ouvir, eu precisava ouvir. É mais fácil chegar aqui, eu sei que ele vai estudar, eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer lição de casa, eu sei que quando estava na aula ali, os outros estavam brincando, bagunçando, às vezes não estavam nem na classe, ele estava lá. Só que aquele foi o que se preparou. Aquele chega naquele dia seguro. Aí depois, quantas vezes que você ia fazer algo, você já escolhia o meio mais fácil, o caminho mais fácil, o jeito mais fácil. Quantos que tiveram oportunidades na vida, mas não se sacrificaram, quando tinham... a bispa usa uma expressão, que há tempos na vida que a gente recebe de Deus, acredite nisso. Há tempos na vida que quando você pega e pensa no tempo que você está, e você olha lá para trás, num determinado tempo, você fala, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui realizar isso? Como eu consegui lidar com tudo isso? Tem resposta. Para alguns tempos na vida da gente, Deus nos dá graça para aquilo. Deus nos dá graça, não é? Isso até o ímpio vive. Eu te dou um exemplo. Quantas mães aqui que tiveram que se virar entre tantas coisas e não se imaginam fazendo a mesma coisa hoje? É ou não é verdade? Tem mãe que quando olha para trás fala, eu dei conta de fazer tudo isso, criar esse menino, fazer aqui, trabalhar, estar em tal lugar, tal. Como que eu fiz isso? Às vezes você olha para trás e não consegue assim nem entender como que eu fiz. Eu não consigo imaginar eu hoje tão menos coisas já me toma, já me leva para um lado. Nós temos graça. Você tem graça. Você tem favor para algumas coisas, só que isso não é para sempre. Você está entendendo a palavra? Tem coisas, então... Por que eu estou dizendo para você que há, e eu acredito nisso,
há um incômodo com algumas coisas para nós colocarmos uma lupa sobre aquilo. Na vida, em áreas da vida. Nessa área financeira, então, tem muita coisa que eu percebo, eu vejo, e eu estou vendo isso, né? Pessoas percebendo, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui eu preciso fazer diferente. Até então estava tudo normal, parecia normal, aliás. A pessoa convivia com algumas coisas de forma tranquila, e agora está incomodada. Não é para ser assim. Não, vou correr atrás disso. Vou correr atrás disso, eu quero dizer, né? Vou tratar isso. E pega esse espírito, porque tem coisas que nós não só estamos incomodados, como nós também estamos recebendo graça para lidar com elas. Eu não sei se daqui uma semana tem coisa que você vai estar incomodado, igual você está incomodado hoje, para agir. Para tratar isso. Sabe, está me incomodando, isso aqui não está certo. Eu sei que não está certo. Até alguém disse, fica tranquilo, não, é assim. Não, eu sei que não está certo, então vou mexer com isso. Eu vou tratar isso. Eu não vou permitir isso. Porque foi assim que começou a restauração. A grande restauração, não só de muros, mas a restauração de vidas em Jerusalém. Neemias ouviu uma conversa e ficou tão incomodado que aquilo alterou o curso da vida dele. Não está certo, não me conformo, não aceito. Só que ele não ficou naquilo, gerando sentimentos diariamente. Não, o que é isso? Opa! E é para isso que nós estamos aqui. Tem muita coisa que você não sabe agora o que fazer. Você não tem um meio prático para resolver algumas coisas. É ou não é verdade? Tem coisas que você pega, agora entende, se incomoda, mas você não tem uma atitude prática para tomar, que você já saiba. Eu não sei o que fazer com isso aqui. Mas eu sei que não está bem, que não está certo, que não pode continuar, que não é o correto ficar assim. Ok, então agora começa para você, se já não tinha começado, essa segunda etapa, que é a etapa de buscar de Deus. O meio, a forma. É começar a praticar uma fé que alguns ainda não praticaram, porque alguns, inclusive viciados na facilidade, mesmo ouvindo palavras na igreja, em vez de pegar a palavra e usar a palavra para lidar com as coisas, ouvia a palavra, mas saía usando métodos que não têm a ver com a palavra. Por exemplo, tem gente que ouve algo e percebe, isso aqui eu preciso lidar. Vai lidar apenas de forma humana, apenas de forma secular, apenas de forma material, sabe? Eu vou pegar isso aqui, vou pagar isso, vou resolver isso. Não, por exemplo, vamos voltar na parte da dívida. Talvez se hoje eu está ouvindo aqui, de novo, eu já falei sobre isso antes também em outro culto da vida financeira. Eu tenho uma dívida, não, mas para mim isso aqui agora tem juros sobre juros, não sei o quê, porque o cartão, porque é um devorador, tal. Mas é um devorador que você abriu porta para ele, certo? Ele não entra na sua vida assim, e arrebenta a porta, estou entrando, acabou. Não é assim, em algum momento você cedeu para isso. Eu estou falando quem vive à base de juros aí. E juros, assim, pode mudar o método, pode mudar o nome do credor, mas juro é juro em qualquer lugar. Juro do agiota, juro do banco, juro do cartão de crédito, juro da financeira, juro... Aquele juro que você paga, que talvez você não percebe, quando você vai no mercado. O mercado, eu penso assim, eles querem ajudar as pessoas, eles deviam estar lá na frente com uma cestas básicas, carrinhos cheios, e a hora que você entra na porta, alguém chegasse assim, toma esse alimento para você, e não falando assim, o senhor não quer fazer o cartão do lugar tal? Já reparou? Você entra no mercado, o senhor já tem um cartão tal? Não, obrigado, não tenho, não quero. Porque eu sei de quantas pessoas que foram
fazer a compra da semana, do mês, do dia, principalmente aqueles que foram fazer a compra do mês, e às vezes, sabe, a pessoa que foi lá com aquele dinheiro, e aí chegou, tinha lá o Satanás, não a pessoa em si, né, mas o método. Faz o cartão aqui, a pessoa, em vez de gastar o dinheiro e resolver aquilo, o que ela pensou? Vou fazer a compra e parcelar. Parcelou. Só que ela parcelou algo que ela ia comer, que ela ia gastar naqueles dias. Aí ela já começa os meses seguintes devendo que ela já comeu, o que ela já gastou, o que ela até já consumiu e deixou para trás. Te pergunto, os outros meses, ela vai precisar comer ou não? Ou não, o que ela comeu aquele mês vai servir enquanto ela estiver pagando, vai sustentar ela. O que ela gastou ali não vai precisar gastar mais enquanto ela estiver pagando, ou vai? Ali ela já se amarrou. Está entendendo? Ah, mas se a pessoa não tem condições, ela vai ter que sacrificar. E aí é onde entra a desgraça da cultura da facilidade. Tem gente que não paga preços nunca. E quando eles vêm, ela não dá conta de pagá-los. Porque quando ela pôde ir pagando, eu vou pagar esse preço hoje. É agradável? Não, mas eu tenho que pagar ele hoje. Inclusive, literalmente, o preço da compra do supermercado. Estou indo com R$200 fazer minha compra. Eu queria fazer uma de 800, mas eu posso pagar de 200. Vou fazer de 200. Está entendendo? Não, mas aí o Senhor me abriu uma porta que agora eu tenho cartão para pagar 800. Ele não está te abrindo essa porta. A porta que Ele está te abrindo é aqui agora. Ele está te dando entendimento. Ele está te mostrando. Aprenda. Paga o preço. Trata o que precisa ser tratado na tua vida. Não olhe apenas para uma situação pontual, momentânea, do momento, e lida com ela, não, lida com a causa dela. Lida com o que originou ela, é isso que eu estou falando. É isso que a palavra está falando. Olha, presta atenção, você quer ver uma resolução aqui, para qualquer área, para a vida financeira, olha como Neemias tratou o que ele ouviu sobre pessoas abandonadas, pessoas sem os costumes espirituais, muros caídos, portões queimados, mato à altura de pessoas ou maior. Como é que ele tratou isso? Qual foi a oração que ele fez? Eu errei, eu pequei, nós abandonamos as tuas ordenanças, mandamentos, preceitos, nós erramos. Você não vê ele, Senhor, olha, me ajuda a cortar o mato, me ajuda a levantar um muro, Senhor, me ajuda a falar com aqueles caras. Não, eu errei, eu pequei, a causa de tudo isso foi essa, o pecado, o abandono das leis do Senhor. A causa de tudo isso foi nós não termos usado a graça, o favor, as bênçãos, inclusive, que nós tínhamos para voltarmos para Deus. Quando Deus te abençoa, a primeira coisa que Ele está fazendo na sua vida é te dar mais condição, mais tempo, mais dinheiro, para que você se volte mais para Ele. Aí Deus te abençoa, você se volta mais para outras coisas e menos para Ele, você acha que vai ficar bem para você isso? Vai ou não vai? Não vai. Deus te dá uma condição melhor, use essa condição primeiro para Ele. É igual o salário, Deus aumenta o seu salário, a primeira coisa que você tem que fazer é ser grato a Ele, dizimar mais. E não só dizimar, como dizimar e dar uma oferta ainda em gratidão. O Senhor está aqui, eu te honro como o Senhor está me honrando. Então não é só a situação, quantas pessoas estão na igreja por causa da vida financeira, e estão pensando no problema, não, eu quero agora, Deus me ajuda a pagar a dívida. Quantas pessoas já pagaram dívidas? Aí daqui a pouco faz outra. Vai na causa.
Não trata o sintoma apenas, em qualquer área da sua vida. Ah, meu trabalho não rende. Valorize o seu trabalho. Ah, se eu cobrar X, eu não vou ter cliente. Não. Você vai formar outro nicho. É diferente. Quantas pessoas... Eu já tive situações na igreja de profissionais que eram excelentes e que não sabiam valorizar o seu trabalho. E eles tinham medo de fazer o que eles deviam fazer e perder os clientes que eles tinham. O problema deles eram os clientes que eles tinham. E essa nunca foi a solução. Porque os clientes que eles tinham levavam eles a fazer como eles faziam as coisas. A pessoa mudou o jeito, aqueles clientes. Eu lembro de uma pessoa que nem era da igreja. Na época da Celso Garcia, ali do lado tinha uma pessoa que cortava cabelo. E, assim, talentoso. Pensa num cara que você vê, ele nasceu para aquilo. E eu lembro que 2 vezes eu falei com ele. Depois disso eu falei, ele não quer, não adianta, estou perdendo meu tempo. Chamei ele e falei assim, fulano, tem 2 coisas para te falar. Ele falou o quê? Eu falei, olha, eu até então nunca tinha visto ninguém que tinha um talento dele para aquilo. Ele era assim, ele era bom, rápido, bom, aquele talento, aquela coisa que você via assim, era dele aquilo, não era de curso, não era de... Ele era o talento dele. Eu falei, você é muito bom nisso. Falei, segundo, eu falei assim, não dá para entrar no teu salão. Eu falei assim, olha, inclusive no dia ele me, e aí, cortou o cabelo e tal, e aí não vem mais. Eu falei assim, você é muito bom, de verdade, eu gostaria de cortar cabelo com você. Aí eu falei assim, essa é a primeira coisa. A segunda é que não dá para entrar no teu salão. Ele disse, por quê? Eu falei assim, por causa do público que você lida. Você estava às vezes no salão ali, vinha gente falar de cada coisa. Entendeu? Coisas ali aconteciam, corriam, outros tipos de negociações. E eu falei assim, não dá. Falei, eu inclusive, você sabe, eu sou daqui da igreja, tal, né? Não vou compactuar com algumas coisas. Falei, a última vez que eu estava aqui, eu vi gente, né, oferecendo tal coisa, tal. Falei, você sabe por que é assim? Por causa de quanto você cobra. Falei, se atrai para cá só, sabe, esse tipo de pessoa. E era assim, toda vez que ia lá, você vê o mesmo tipo de gente. É o mesmo comportamento, e aí ele colocava algumas coisas lá dentro do salão. Falei, aumenta o preço. Você entendeu que eu falei para ele algo que eu também perderia ou não? Você entendeu ou não? Mas eu via, você tem... Um dia eu ainda falei assim, se você fosse lá para tal bar, para tal lugar, você ia ficar rico. Aí ele pegou... Na outra semana ele aumentou o preço, dobrou o preço. E não estava caro, estava barato ainda. Se você passar ali, inclusive, você vai ver que até hoje ele cobra o mesmo preço. Aumentou o preço, deu uns dias, saí para ir no banco, ele me chamou. Ô Anderson, vem aqui. Cara, eu vou quebrar. Falei, por quê? Ele falou assim, aí, não está vindo mais ninguém. Eu falei, isso é bom. Falei, às vezes é um ou outro que aparece e tal. Eu falei, mas não são as mesmas pessoas, né? Ele falou, não. Eu falei, tá bom, tá certo. Eu falei, esse é um preço que agora você paga, mas eu falei, quem vem vai voltar. Eu falei, não é gente diferente que está vindo? Ele falou, porque aquele povo lá não vai pagar isso aqui, não paga. Ele falou, mas eu sabia que não ia pagar. Eu falei assim, eu também. Eu falei, por isso que eu falei para você, aumenta o preço. Aí eu sei que ele ficou 1 mês e não aguentou. Ele não quis aquilo, ele tinha condições, ele tinha lastro, mas ele, sabe a pessoa que diz, não, eu não vou pagar esse preço. Eu não quero, por exemplo, formar uma outra carteira, gente que vai reconhecer meu trabalho, gente que vai vir para o meu salão para cortar cabelo, né? Gente que vai respeitar esse ambiente, gente que sabe que está pagando para a região, que isso também tem a ver também, né? Você não vai cobrar ali no Brás o preço que é cobrado ali
nos jardins, concorda? Então, a gente sabe, quem lida com o negócio sabe disso. Você não vai cobrar nos jardins o preço que você vai cobrar lá em Itaquera, por exemplo. Não é diferente, são nichos. E eu preciso saber qual é o nicho que eu quero atender na minha vida. Se eu sou um comerciante, se eu sou um profissional liberal, se eu sou um autônomo. É igual médico. Tem médico que a primeira coisa que você pergunta para ele, você atende convênio? Ele falou assim, não, jamais. Quanto que é a consulta? R$900. Ah, você não dá desconto? Nenhum real. O que ele está fazendo ali? O que você acha que um médico que fala isso, que ele está fazendo? Ele está determinando, o meu nicho é daqui para cima. Isso é uma coisa que muita gente dentro da igreja precisa trabalhar. É se reposicionar no nível que Deus já colocou a pessoa. Deus colocou, a pessoa ainda não assumiu. Você está entendendo ou não? Tem gente que está igual o cabeleireiro, que eu não vou falar o nome dele aqui. Aqui tem bastante gente que conhece ele. Mas eu me lembro ainda, quando eu falei para ele, depois passei lá, depois de um tempo, falei assim, rapaz, eu imagino, se você tivesse bancado aquela decisão, você estaria ganhando hoje, no mínimo, umas 4 vezes mais. Porque ia ser questão de tempo, você tinha aumentado, depois você tinha aumentado mais, tinha aumentado e chegado num valor que seria justo. Mas não. Está ali ele se reduzindo o talento dele, reduzindo o público dele, reduzindo, inclusive, o tipo de serviço que ele presta. Porque ele não teve coragem, ele não pagou o preço. E assim, ele começou no fácil, sabe quando as coisas ficam mais difíceis de ser? Igual ele, tem muita gente que, quando está incomodado com algo, eu sei que está incomodado, começou a agir, viu que aquilo não ficou bom. Igual para ele, o que é não ficar bom? Aqueles clientes que ele tinha ali todo dia, fulano, não, mas aí você dobrou, não, agora não vem mais, não, aí o preço está muito caro. Aí a pessoa começa a ver um, ver outro, eu não vou aguentar. Não, eu preciso disso, eu preciso me reposicionar. Eu preciso lidar com algo que eu sei há muito tempo, mas eu fico adiando. Eu fico deixando para amanhã, ou eu fico esperando. Tem uma coisa que acontece na igreja, que às vezes eu me pego parado, e em algumas pessoas eu fico pensando, como que é isso? Eu fico tentando entender. Tem gente que acredita que as coisas vão acontecer automaticamente. É como se quando a gente viesse para a igreja, a gente colocasse a vida naquela marcha D. E as coisas fossem se encaixar automaticamente, sem a gente pagar o preço que a gente tem que pagar por elas. Você está entendendo? É algo do tipo, eu venho na igreja, no culto financeiro, minha vida financeira fica boa. Não fica. Se você não fizer a sua parte, se você não tratar e começar pela causa, não o sintoma, mas a causa, o que fez Jerusalém ficar desse jeito? Foi a minha atitude. Junto com a atitude do povo de lá, junto com a atitude dos israelitas, que tem em Jerusalém uma cidade conceito, uma cidade referência. Nós perdemos a nossa referência espiritual, não porque ela deixou de existir, deixou de ser, mas eu me afastei dela. A nossa referência local, a nossa referência ali de cidade, de terra, de território, também foi perdida. Ele não valorizou lá, ele não valorizou o trabalho dele, não valoriza até hoje. Eu não sou melhor que os clientes dele. Eu não sou melhor. Mas eu não quero ver e viver algumas coisas que eles aceitam viver, então eu não entro lá. Está entendendo? Então, procuro outro, vou atrás de outro. Mas eu também não vou me submeter a coisas que eu vejo lá dentro. Ele se submete. Pelo medo que ele tem de, sem aqueles, ele não conseguir
vencer, como muita gente faz. Não, mas se eu deixar de fazer isso que não está certo, eu vou perder esse cliente. Perca! Muda o sistema, muda o jeito, muda ali o que tem que ser mudado, paga o preço agora. Acredite, tem coisas que nós temos graça, favor, agora. É ou não é verdade? Igual quando alguém me pergunta, você não quer ter um segundo filho? Não, obrigado, graças a Deus, estou ótimo, feliz, abençoado. Falei, sou pai de um filho só, no caso uma filha. Eu, particularmente, também sempre, quando pensava em ter filho, eu sempre quis ter uma menina. Sempre, a minha cabeça sempre eu queria ter uma menina. Deus me abençoou. Sabe aquele negócio, não precisar tentar a segunda vez também? Deus me abençoou. Eu vejo, igual tem recém-nascidos na igreja, às vezes, esses dias eu estava perto, primeiro, fiquei alguns minutos perto de alguém, a criança foi lá e fez cocô. Aí eu vi a cena, pensei, Senhor Jesus, eu passei por isso. Aí a criança deu um tempinho, sabe quando toma muito leite lá tal, e você está esperando ela dar aquele arrotinho, daqui a pouco ela não arrota, ela joga tudo para fora. Aquela roupinha que se tinha acabado de colocar, com aquele cheiro gostoso, no frio, sabe, com cobertor, manta, lavou a roupa. Eu olhei aquilo e falei assim, tem coisas que a convicção da gente só aumenta, sabe? Falei, não Isso me deu, inclusive, essa palavra de tem coisas que a gente tem... Aí eu lembrei, olha, tem coisas que a gente naquela época tem graça. Sabe? Aí a mente vai além, as lembranças voltam, né? Aquelas noites desse tempo, sabe? Frio. Sabe aquele tempo quando você deita assim, aquele cobertor lá, você já saiu de si? Aí você escuta lá no cantinho do quarto. Você fala assim, não é possível, não é comigo isso. Meu Deus, não. Esse frio. Filho, você não tem escolha. Não tem alguém, né? Com filho não tem alguém que você... Não tem telefone, WhatsApp, não tem a moto que chega, né? É você que tem que levantar lá, no frio. Sair lá, sair do quentinho, pegar, esquentar, acolher, né? Limpar, dar o alimento, a mamadeira. No caso da mãe, dar ali o leite, né? O peito, e cuidar, se estiver chorando. Eu lembro da época, às vezes, aquele tempo de cólica, que tinha que pegar, colocar em cima da barriga quente. Eu fazia muito isso. Colocava de bruços na barriga quente, abraçava, ficava ali. Aí, a hora que dormia, já virava um pouquinho já de novo. Eu não tenho graça para isso hoje. Não é para mim. Mas eu já tive. Está entendendo? Então, hoje, quando eu vejo alguém vivendo, uma expressão que eu não posso ouvir da minha mulher, quando ela fala, você não tem saudade? Eu falo, não, eu não. Eu não tenho. Eu valorizo o tempo de agora. Agora, essa época eu valorizo, que fala, que corre, que interage, que faz pergunta. Eu não tenho saudade. Tem gente que tem, que lembra dessa época, tal. Eu não tenho. Então, mas naquela época, eu vivi isso. Fiz isso, passei por isso, sobrevivi a isso, né? Esse tempo ficou lá atrás, passou, e a reprodução e a continuidade da vida nos mostra que tem coisas que a gente vai saber o que fazer naquela época, né? Ainda que a primeira vez você não faça certo, mas você vai, até que parece que as coisas, você fazendo, né, não sozinhas, mas você fazendo, você se dedicando, você se comprometendo, elas vão se encaixar. Não sozinhas, uma criança não se cria, uma criança é criada, ela não se cria sozinha. Ela não cresce sem ser alimentada, cuidada, limpa, né? Sem ser corrigida, sem ser ajudada, no começo está engatinhando, depois anda, tudo tem a participação, é igual à tua vida.
a vida financeira, teu trabalho. Tem coisas que hoje você tem graça. E eu sei que esse propósito veio como um divisor de águas, não é um propósito como todos, não é. Tem coisas que tem gente que está vendo, percebendo, está incomodada, está assim, como nunca viu aquilo, nunca teve aquela, eu não vou usar a expressão revelação, nunca teve aquela visão sobre o que está tendo. E eu sei que é como Neemias, é para lidar com isso. Não é algo simples, não é algo fácil, e todo mundo que buscar resolver situações que Deus está mostrando na vida financeira, por meio de facilidade, não vai terminar bem, não vai ter ali o resultado que Deus quer que tenha, não vai ter o resultado que Deus está dando condições de ter. Porque eu penso que alguns de nós geramos uma criança que Deus agora vai dar graça para nós fazermos ela crescer. Sabe, pedimos, oramos, entramos nesse portal. Então é um momento de você observar e não deixar, fazer igual o Josué. Não deixar passar nenhuma situação que está vindo à tua mente, que está vindo com clareza, que você está entendendo, isso aqui não é assim. Não é do jeito que eu estou fazendo. É o momento de eu mudar o meu nicho. É o momento agora de eu me reposicionar. Eu vou determinar em Deus, eu vou orar primeiro, não é sair daqui agora do culto também, viu, não só aqui, mas quem estiver assistindo, pessoal lá do interior, tudo. Eu não estou falando para você sair daqui agora e ir lá e pegar a plaquinha de preço lá e dobrar, tá? Quem está entendendo isso? Né? Agora, inclusive os barbeiros, cabeleireiros, né? Está entendendo? Então eu já entendi. Eu tenho que ir lá pegar a plaquinha e colocar o dobro. É isso que eu estou falando, gente? Não, né? Alguns têm que fazer isso. Mas não é uma palavra generalizada disso. Estou dizendo assim, você precisa se reposicionar. Como também tem gente que eu diria o contrário, viu? Isso eu já falei para a gente da igreja. Eu já vi gente que vende um produto premium com atendimento básico. Sabe, aquela pessoa que colocou na cabeça, eu atendo esse público, você não atende. Então, assim, se reposiciona. Tem coisas que é momento, como Neemias. Sou copeiro, mas eu estou vendo que eu tenho um propósito lá, eu tenho um propósito com essa situação. Eu não estou vendo, não estou entendendo, não estou percebendo e não estou incomodado, parado, por acaso. É por propósito. Então, tem gente que precisa se reposicionar. Como é que vai fazer isso? Primeiro, orando. Senhor, me ajuda, me esclarece o que ainda não está claro. Tem coisas que talvez não estão claras. Eu creio e vejo que tem gente que cada dia vai ter mais revelação. E com a revelação vai ter autoridade, vai ter força, vai ter a fé para aquele dia, para fazer o que tem que fazer naquele dia. Não, hoje o que eu tenho que fazer é isso. Isso aqui eu tenho que consertar hoje. Não adianta também ser, agora eu vou consertar tudo. Tem coisa que você não vai conseguir lidar tudo num dia. Você vai lidar com aquilo hoje. Então, deixa eu fazer isso bem feito, assumir essa situação para mim, pegar isso aqui, porque isso aqui está abandonado, eu deixei com alguém, deixei para alguém isso aqui, não deu certo, não ficou bom. Eu pego. E não vou aqui ficar, o fulano, opa, o erro é meu. O pecado é meu, da negligência, do abandono, da incredulidade. A atitude é minha. Então agora o conserto é meu também. Está entendendo? O conserto é meu. A responsabilidade é minha, mas a graça também. Quem tem a graça? Quem tem a graça? Quem tem a graça, gente, para fazer, para resolver? Quem? Eu. Você, no caso.
Então pega essa graça. Neemias não conseguiu fazer isso? Conseguiu ou não conseguiu? Ele não sabia tudo que ele tinha que fazer, ele não sabia, lembra disso. Ele não tinha o que ele precisava, ele não sabia o que ele tinha que fazer, ele não sabia como fazer, ele não sabia quando fazer, ele não tinha as pessoas suficientes. O que ele fez? Foi a Deus, que é o que nós estamos aqui para isso. Ele foi a Deus, ele orou para isso, não foi o bastante, ele jejuou para isso, não foi o bastante, ele repetiu isso. Eu orei e jejuei hoje, não tive a resposta que eu preciso para tomar uma decisão, eu oro amanhã, eu jejuo mais. Eu não me lamento para alguém, não saio chorando, falando, fulano, não. Senhor, eu preciso de respostas. Senhor, eu preciso de direção. Senhor, eu continuo incomodado lá com Jerusalém, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu vou resolver isso? Em 4 meses ele soube o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer e com o que fazer. E aí ele terminou a oração ali: Senhor, me concede graça diante do rei, que o coração dele seja benevolente comigo. Tudo foi clarificando, não é do dia para a noite. Não é num culto que você vai ter todas as respostas. Mas se você já está incomodado, você já começa a ter caminho. Você já começa a saber por onde começar. Pelo que orar, Senhor, aqui é essa área aqui, comigo. Aqueles que já entenderam que precisam se reposicionar como profissionais que são. Tem gente que não pode mais ficar dando murro em ponta de faca, fazendo igual Paulo quando perseguiu os cristãos, e Jesus disse o que para ele? Dure para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Tem gente que está atendendo o público errado. Tem gente que joga pérolas aos porcos. Você entende? Quem entende aqui quando jogar pérolas aos porcos? O que para você quer dizer? Você entende o que quer dizer isso? É desperdício. Talvez você está fazendo algo assim para um público, para alguém que não vai receber. Mas eu vou fazer o meu melhor. Então, faça o melhor para quem vai receber o melhor. É igual quando uma pessoa vem na igreja, o culto é muito grande, a palavra fala muita coisa. Não é para você. Não é para você. Está entendendo ou não? Tem lugar, tem igreja, tem culto de internet que é 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Você vem no culto da bispa, é um rodízio. É ou não é verdade? Quem já foi em rodízio aqui em churrascaria? Beleza, né, gente? De igual hoje, hein? Aí eu falo disso no dia do jejum, né? Só para jogar mais água no nosso sacrifício. O culto dela é um rodízio. Mas tem gente que quer vir no culto dela como se fosse o fast food lá. Que vão te servir. Na foto tem um hambúrguer desse tamanho, né? Você chega lá, um pãozinho meio amassado ali com carne de papelão, né? O famoso molho especial, que deve ter algum condimento ali. E aí vai. Não, a comida aqui é consistente. É muito... não é para você. Não é para você. É para quem quer, é para quem recebe. E quem está recebendo não continua a mesma coisa em situação nenhuma. Amém? Então, eu quero que você se coloque em pé agora, com o seu propósito, o propósito do papel e com o seu propósito de vida aí no seu coração. Feche seus olhos agora. E o que da palavra que você ouviu, você já detectou? Não é de agora, tem coisa que só está aumentando a direção de Deus a cada dia e que você está entendendo, que você está pegando. Realmente estou incomodado, isso aqui não é mais, não
Eu estou vendo que eu preciso agir, que eu preciso fazer. Eu estou percebendo que eu preciso me reposicionar, ou que eu preciso agora assumir isso aqui para mim. Eu deixei, eu abandonei, eu não ligava, eu não tinha uma atitude. Não, agora é comigo, isso aqui é comigo, é para mim, é a minha vida, é a minha situação. Eu não vou mais olhar para isso como se eu não pudesse fazer nada. Eu posso não saber o que fazer, mas eu vou buscar de Deus agora. Eu vou buscar o meio, eu vou buscar a condição, eu vou buscar onde eu começo. Começa a buscar de Deus. O propósito não consiste em você vir aqui, alguém orar por você para a sua vida mudar. Mas consiste em você ser o principal instrumento, a ferramenta principal dessa mudança, dessa restauração de alguma coisa. Você é o Neemias. Aceita, eu fiz parte disso. Ainda que de forma omissa, ainda que de forma negligente, eu fiz parte das situações chegarem onde elas chegaram. Não adianta você colocar, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, não, a culpa foi dos meus pais que deixaram isso acontecer. Não. Está comigo, não importa agora. Quem errou, quem pecou, quem fez, quem deixou a situação desandar, não importa. Quantos aqui viram a mesma cena que eu falei aqui do cabeleireiro? Acontecendo consigo? Não é. Eu estou vendo que não é isso aqui para mim. Eu estou me rebaixando, eu estou me diminuindo, eu estou aqui passando pelo que eu não tenho que passar. E o que eu devia passar eu estou adiando porque é difícil. Aí eu não gosto do resultado que eu tenho. Porque eu começo, eu não tenho resposta, resultado imediato, eu recuo, eu volto atrás. E aí eu nunca chego onde eu quero. Quantos estão frustrados por conta disso? Quantos gostariam de ter hoje um respeito, um prestígio como profissional e não tem? Por quê? Porque são os primeiros a desrespeitarem o próprio trabalho. São os primeiros a desrespeitarem o que fazem. Isso você não faz só com o preço que você cobra, mas ao que você se submete, como você faz, do que você passa por cima, para às vezes manter um negócio, manter um contrato. Quantos aqui que ainda tem as pequenas, ou as chamadas mentiras brancas? Não, mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas você sabe que está errado. Esse é o preço que você está decidindo pagar. Aí quando vem o resultado, você não gosta, você fica frustrado com ele. Não é isso que eu esperava. Mas você esperava o quê? Passando por cima de princípios, de valores. Vem a palavra num dia, às vezes no outro dia você tem a oportunidade de dar uma resposta para Deus. Senhor, eu creio, e eu vou pagar o preço que o Senhor quer de mim. Não, aí você não paga, você volta a fazer, volta a ser, volta a agir da mesma maneira que Deus disse. Não faça mais assim. O que nós vemos no Neemias? O que ele foi percebendo, ele foi lidando. O que ele foi percebendo, ele foi tratando. Tem gente que a essa altura está vivendo o mesmo problema que viveu há um mês atrás ou ano passado, pelo mesmo tipo de atitude. Tem gente que às vezes quando vive algumas coisas, me passou problemas, na época teve oração, teve acompanhamento, já nem liga mais para mim. Porque sabe que eu vou perguntar, o que você fez dessa vez, quando aconteceu a mesma coisa? Então, não, pode deixar, viu, vai dar tudo certo. Esses dias teve uma situação assim, alguém me ligou, olha isso aqui, aconteceu. Falei,
Falei, puxa, mas o ano passado aconteceu algo igual. Como é que você tratou isso agora, dessa vez, quando aconteceu? A pessoa disse, eu fiz assim. Eu falei, mas do mesmo jeito? Você não aprendeu? Você não aprendeu com a primeira experiência? Não sei se foi a primeira, a segunda. Mas você teve a mesma atitude, você está tendo agora o mesmo resultado. Falei, daquela vez Deus te livrou. Mas agora, como que eu vou orar por isso sabendo que você sabia o que fazer e você fez outra coisa? Falei, eu não vou te falar que eu vou orar por algo que você sabia das possibilidades e que essa era a mais próxima do que você fez. Meio que assim, eu faço, eu sou inconsequente, quando vem a consequência eu peço para Deus tirar a consequência. Entendeu? É como Deus tem poder sobre tudo, Ele tem a senha, né, de tudo, então se der alguma zebra aqui, Ele põe a senha dele, Ele cancela. Entendeu? Eu faço um lançamento errado, aí quando vem a consequência, aí eu falo com Deus que Ele tem a senha aqui, Ele cancela o resultado. Não. Inclusive já falei para algumas pessoas, tem coisa que não me peço oração não, porque eu estou consciente, eu não vou passar por cima da minha consciência, que isso cauteriza. Eu não sou igual aquele tipo de juiz que vem de sentença, vem de julgamento, eu sei, conheço a lei, conheço a regra, mas passo por cima dela quando me é conveniente, não. Até porque eu não tenho esse poder, né? Não é a oração de alguém por algo que Deus condena que vai mudar a condenação, que vai mudar o resultado, não vai mudar. Não é a minha oração de pastor, de bispo, de líder, nenhum tem esse poder, e tem gente que acredita. Não, mas eu estou na igreja, eu vou pedir para Deus, para Ele me livrar. Jesus deu a lição sobre isso. Quando o diabo diz para ele, se lança daqui lá embaixo, porque está escrito que aos teus anjos Ele dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que você nem tropece com os teus pés em alguma pedra. Jesus, eu imagino que Jesus naquela hora assim deve ter passado a mão no queixo, olhado e falado assim, mas está escrito também, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então eu conheço e sei que isso aqui é tentar Deus, eu não vou tentar Deus. Pede para Deus te ajudar agora em cada ponto que você está se sentindo incomodado. E que não pega essa palavra como um peso, não. Não deixa agora vir aquela sensação de peso. É muita coisa para lidar, é complicado, é difícil. Porque eu sei que alguns a mente já está assim, já está sabotando. É complicado agora fazer isso. Vai demorar. Agora eu vou perder gente. Agora eu vou deixar de ganhar dinheiro. Isso aqui agora vai ficar mais difícil. Eu vou ter que trabalhar mais por isso. Agora eu vou dormir menos. Se você está percebendo, receba essa palavra pela fé. Quer dizer, você vai ter graça para fazer isso. Aliás, eu creio que você já tem graça. E se não começou, já comece hoje, comece agora. Você tem favor. A bispa fala isso. Quando um projeto é de Deus, Ele vai financiar. Talvez você olhe para o lado financeiro, meu Deus, como eu vou fazer isso? Deus vai financiar. É igual Neemias, como que eu vou fazer? Com o quê? Que material? Quem financiou aquilo? Deus. E usou o ímpio. Mas quem que vai me ajudar? Aqueles mesmos que não davam conta de cortar o mato. Não deu conta de lidar com o mato, mas depois reconstruiu e formou uma muralha, uma fortaleza. Porque alguém assumiu aquilo em Deus. Mas e tempo? Que tempo que eu vou arrumar para isso? Deus vai te dar tempo. E aí onde entra a fé? O que Deus está me revelando, o que Deus está me mostrando, eu vou lidar com isso. Às vezes você colocou no teu propósito uma restauração de uma área, e tem muito mais coisas aí para serem restauradas.
E Deus é quem está colocando isso diante de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e peço, meu Pai, quebranta aqui aqueles que os argumentos estão tentando fazê-los desistir. A dificuldade que aparece, as complicações, alguns que já iniciaram até as retaliações que estão vindo, retaliações de pessoas, retaliações, meu Deus, de dificuldades, retaliações, meu Deus, de situações que aparecem, e que eu oro ao Senhor agora, e a minha oração é essa, eu peço favor, como o Senhor deu a Neemias, ele orou, e está aqui, meu Deus, o teu povo orando, então ora, fala, Senhor, eu quero favor, eu quero visão, eu quero sabedoria, me ensina, meu Deus, o que eu me neguei a aprender, uma vida. Nunca é tarde demais para aprender. Pare de usar a expressão, eu estou velho para isso. Eu já perdi tempo demais. Pare de usar essas expressões. Senhor, eis-me aqui, me ensina, me envia. O Senhor falou no domingo de enviar pessoas. Senhor, me envia, eu estou aqui. Eu estou percebendo isso, me ajuda a tratar, me ajuda a resolver, me ajuda a corrigir, me ajuda, meu Deus. Me dá favor, pede favor para Deus, Senhor, me dá favor, me dá graça. Tem coisas que eu olho atrás e eu penso, como é que eu consegui? O Senhor me deu graça naquele tempo. E eu sei que esse é um tempo que o Senhor está dando graças para coisas que talvez daqui a um mês a gente não tenha graça para aquilo que a gente tem hoje. Talvez daqui 2 meses, daqui 1 ano, talvez para alguns tem coisas que daqui 1 semana, se você quiser fazer, você já não vai nem saber, não vai lembrar mais. Por quê? Porque é para hoje, tem coisa que é para hoje, eu creio nisso. Mas às vezes a gente já se retrai, porque só olha para o tamanho do sacrifício, para o tamanho da dificuldade, para a distância a ser percorrida de Suzã, a fortaleza até Jerusalém, uma viagem enorme. Na época não tinha avião para fazer a ponte aérea, não tinha carros motorizados, fechados, com ar-condicionado, com piloto automático, direção hidráulica, era viagem sobre animal, o máximo que tinha era um carro, conduzido por cavalo, era uma comitiva, tinha que carregar, não tinha como fazer ali, tinha que ter estrutura, madeira, massa, liga, pedras, materiais específicos. Mas como é que eu levo isso para lá? Deus vai dar graça. Senhor, eu peço, dá favor para cada um aqui. Dá favor para cada um, meu Deus, que pega essa palavra para si e diz, Senhor, eu vou lidar com o que o Senhor já está me mostrando. Me dá a condição, o Senhor já me deu revelação, o Senhor já me mostra, o Senhor já aponta para mim onde eu devo me reposicionar na minha vida financeira, o que eu devo, meu Deus, agora pagar o preço que eu me nego há anos a pagar, fazer certo, tomar atitudes, tomar decisões e mantê-las, mesmo quando eu não tenho resultado imediato. E eu peço, meu Deus, a tua ajuda. Eu oro por visão, sabedoria, nos dê visão e sabedoria, nos dá força. Eu oro para que o Senhor nos faça pessoas resilientes, para quando estiver difícil, quando não tiver nada aparente acontecendo, que o Senhor, meu Deus, nos mantenha firmes no Senhor, no propósito do Senhor, que o Senhor nos sustente em tudo, da saúde, de manter o corpo de pé, de dar, meu Deus, concentração para coisas específicas, até, meu Deus, que o Senhor sustente financeiramente aquilo que precisa ser mudado, feito, realizado, conduzido. Dá direção, mostra o caminho, nos conduz até o lugar que o Senhor nos quer levar para tratar situações. Traz para perto de nós as pessoas que o Senhor tem nesse projeto, e eu peço também, afasta, meu Deus, aquelas que estão sobrando,
aquelas que já não têm mais propósito nenhum estarem conosco, afasta. E eu oro para que o Senhor abençoe a cada um. Eu sei, meu Deus, que a palavra, que o incômodo, que a graça, o favor já é bênção. Mas eu peço que em todas as situações, que cada um te entrega, apresenta ao Senhor, que seja abençoado. Levanta, meu Deus, mais Eliaquins, pessoas que têm esse compromisso de sustentar a tua obra. E para isso o Senhor as levanta e o Senhor as sustenta, para que elas sustentem, como o Senhor disse para que nós fizéssemos, dando mantimento e sustento para a tua obra. Levanta e sustenta, dá capacidade, aumenta a sementeira, meu Deus, aumenta o salário, dá, meu Deus, faz essa pessoa ser reconhecida, recompensada, abençoada, levantada. Que o Senhor, meu Deus, venha promover, porque quando o Senhor promove, ninguém pode anular, invalidar a promoção que vem do Senhor. Envia e coloca muito mais nas mãos dela. Nos dê, Senhor, unção de conquistas. Eu peço que o Senhor nos dê unção de conquistas. Nós precisamos da unção de conquistas do Senhor. Às vezes nós saímos, buscamos, meu Deus, com a força humana, aquilo que se o Senhor nos der, nada pode impedir, invalidar, meu Deus, ou diminuir o que o Senhor coloca. Eu peço unção de conquistas. Eu peço a bênção, meu Deus, o dom das riquezas, porque aqueles que estão aqui se comprometem com a tua obra e com o teu reino, são aqueles que têm que ter muito mais nas mãos. Que o Senhor coloque muito mais nas mãos, na vida, aos cuidados do teu povo, para que como bons mordomos, o teu povo, meu Deus, multiplique. Seja como aquele dos 5 talentos, que multiplicou, que fez mais 5, e que depois ficou com 11. Os 5 que ele recebeu, os 5 que ele multiplicou, e 1 daquele que era inútil, preguiçoso, indolente, negligente. Aumenta a nossa capacidade, Senhor. Se o Senhor dá cada um segundo a sua capacidade, aumenta a nossa capacidade. Eu não aceito terminar hoje, esse dia, com a mesma capacidade. Eu peço demais. E eu peço demais ao teu povo. Eu oro, Senhor, e peço abençoa a vida financeira do teu povo. Eu concordo com cada oração. Eu concordo com a restauração da vida do teu povo. Eu declaro que cada área que está sendo colocada diante do Senhor é apresentada, que seja restaurada, que seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. Eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus. Amém, amém e amém.